Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso vídeo muito gostoso, falar sobre a língua portuguesa. E por falar em língua, existem duas normas principais, duas modalidades da língua. Uma delas é a modalidade coloquial. É aquela linguagem que nós usamos no dia a dia, com os colegas, com os familiares, aquela linguagem despreocupada das normas gramaticais. Então, se eu falar, olá, você tá bom? Não vou dizer que houve aí um erro gramatical. Houve uma impropriedade, gramatical, porque houve comunicação. Então, não se diz erro em língua portuguesa, a não ser em ortografia. Quando estivermos tratando da ortografia, uma palavra escrita errada, aí nós vamos dizer que houve um erro. Mas, assim, quando não estamos de acordo com a norma culta, vamos dizer não que houve um erro, mas sim uma transgressão contra a norma culta, transgressão da norma culta da nossa língua. Muito bem, e a outra modalidade é a modalidade culta, a norma culta da língua, ou seja, a norma padrão da nossa língua. Aí sim é a linguagem que nós usamos para a nossa pregação, para o nosso discurso, quando você vai falar em uma cerimônia, então você não vai falar de forma coloquial, mas procurar sempre falar de acordo com as normas da língua padrão. E como nós já sabemos a norma coloquial, então nós temos que aprender a norma culta, a norma padrão da língua portuguesa, essa que se ensina nas escolas e essa que nós devemos aprender, porque quando for necessário, eu já conheço, é claro, a norma coloquial, eu a uso normalmente, então quando for necessário eu precisar, eu também sei usar a norma padrão da língua. E por falar na norma padrão da língua, nós temos a regência, a sintaxe de regência. É a dependência que as palavras mantêm entre si na frase, no período, na oração. E dentre as regências nós temos a regência nominal, que é a relação entre os nomes, que mantém entre si, exigindo ou não uma preposição. E nós temos também a regência verbal, é que o verbo às vezes exige uma preposição conforme o seu sentido. Ele pede esta ou outra preposição, e isso devemos conhecer. Eu separei alguns verbos para nós estudarmos, apresentando dois hoje, e no próximo vídeo vamos apresentar outros verbos também. Muito bem, então a regência verbal, o verbo sempre pede um complemento, e esse complemento pode estar acompanhado de preposição ou não. Vou fazer uma correção, não é que sempre pede, às vezes ele pede, e nós temos o verbo intransitivo que não pede complemento nenhum, mas quando o verbo exige complemento, eu devo dar esse complemento a ele, e esse complemento, é o que eu quero dizer, pode estar acompanhado de preposição ou não. E o primeiro verbo separado aqui para nós é o verbo agradecer. Vejam bem qual é a regência do verbo agradecer. Usamos muito este verbo no dia a dia, porque sempre estamos agradecendo a alguém, algum favor prestado. Então, a regência do verbo agradecer é esta: quem agradece, agradece alguma coisa a alguém, ou então
quem agradece, agradece a alguém, né? Quem agradece, agradece a alguém alguma coisa. Então, o verbo é bitransitivo e o complemento que tem preposição se refere sempre à pessoa a quem eu estou agradecendo alguma coisa. E o complemento sem a preposição é o objeto direto, é a coisa que eu estou agradecendo a alguém. Então, reforçando, a regência do verbo é esta: quem agradece, agradece alguma coisa. É o complemento sem preposição. Agradece alguma coisa a alguém. Esse alguém é o complemento com preposição. Então eu devo dizer assim: agradeço a você, pessoa, olha o a, que é a preposição, os favores recebidos. Eu não posso dizer na norma culta, né? Seria um atentado à norma culta dizer assim: agradeço a Deus pelas bênçãos. Não. Agradeço, vamos agradecer direito, né? Agradecer bem, agradeço a Deus as bênçãos recebidas e não pelas bênçãos recebidas. Olha aí, então nós temos que agradecer corretamente. Agradeço a você os favores recebidos. Agradeço os favores recebidos a você. Então vejam bem, essa é a regência do verbo agradecer, regência culta. Nunca agradecer por alguma coisa, mas agradecer a alguém alguma coisa, sem o por, sem o pelo ou pela, né? Pelas bênçãos. Não, vamos fazer direitinho. E o outro verbo que eu separei também é o verbo aspirar. Aspirar tem duas regências, dois sentidos. Primeiro, aspirar no sentido de respirar, de inalar, de encher os pulmões de ar, sorver o ar. Então aí esse verbo é transitivo direto. Aspirava o ar puro da manhã. Aspirava o ar puro da manhã. Então eu enchia os meus pulmões de ar, inalava, sorvia este ar. Então aí ele é transitivo direto. Mas um outro sentido do verbo aspirar é no sentido de almejar. O outro sentido é almejar, pretender, querer, desejar. Aí o verbo é transitivo indireto. Seu complemento vai estar acompanhado de uma preposição. Então, vamos construir uma frase assim, com o verbo aspirar no sentido de pretender, almejar. Aspirava ao cargo de presidente. Aspirava ao cargo, não é aspirava ao cargo, senão eu entro na outra regência. Aí dá a impressão que eu fazia assim com o cargo. Encher os pulmões de ar, mas não é isso, eu quero expressar o sentido de almejar, então aspirava ao cargo. Se eu disser o cargo, estou cometendo uma transgressão da norma culta da língua. E também se eu for transformar ou substituir o complemento por um pronome, não admite o lhe, que seria o correto, o lhe é complemento de um verbo transitivo. Então, eu não posso dizer assim, aspirava ao cargo de presidente, eu não posso colocar um pronome e dizer assim, aspirava-lhe. Não aceita a forma lhe, mas sim aspirava a ele. Aspirava ao cargo de presidente, aspirava a ele. Esse a é a preposição, né, do verbo que pede a preposição. E ele é o pronome pessoal, né, um pronome pessoal que está funcionando aí como
complemento, né? No lugar da expressão ao cargo de presidente. Então, quem for aspirar no sentido de desejar, almejar, saiba que você precisa colocar aí uma preposição. Aspirava a uma vida melhor, desejava, almejava. Olha a preposição. Aspirava a uma vida melhor. Então, nós temos que satisfazer a exigência verbal quando eu tenho esse sentido de aspirar, né? Aspirar, almejar, aspirar o ar, aí sim, o ar, aspirar, almejar um cargo, aspirava ao cargo e assim por diante. Agora uma curiosidade, né? É claro que você sabe o que é brechó, já ouviu falar? Olha, vai lá no brechó e compra isto, você vai encontrar ali uma roupa barata, um objeto barato. Mas de onde vem essa palavra brechó? Só o dicionário Ruais, se não me engano, que registra esta palavra brechó, mas os outros vão registrar Belchior, porque no Rio de Janeiro, no século XIX, um senhor chamado Belchior criou no Rio de Janeiro a primeira loja de venda de roupas e objetos de segunda mão. Então diziam assim, vai lá no Belchior e faça uma boa compra. E de Belchior para brechó foi um pulo muito pequeno. Então daí a origem da palavra brechó. Vou abrir um brechó e ganhar muito dinheiro, né? Vendendo objetos de segunda mão, roupas usadas. Tem gente que ganha muito dinheiro mesmo. Então, brechó, daí a expressão brechó. Muito bem, encerrando o nosso vídeo. Deus o abençoe. Até o próximo. Dê o seu like, se inscreva aí no meu canal, dê o seu like e eu creio que você será abençoado com essas aulas aí. É isso, até o próximo vídeo. Um abraço!